Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje o nosso tema será sobre combinação. Bom, é a continuação de análise combinatória ainda, precisa de muita atenção e vamos lá. Qual é a diferença de combinação para permutação, né, que nós tínhamos? Para arranjo, na verdade, porque assim, combinação, ela faz uma seleção de elementos, né? Por exemplo, eu tenho uma sala de aula que tem 10 pessoas lá, quero escolher 3 pessoas. Se eu escolher a pessoa A, B e C, ou se eu escolher a pessoa C, B e A, isso não muda, né? Ou B, A, C, B, C, A. Isso não muda as pessoas que eu escolhi, não muda o grupo de pessoas, né? No arranjo, é como se eu tivesse assim, a ordem que eu selecionasse fizesse diferença. O arranjo faz isso. A combinação não faz isso, a combinação tira essa repetição, essa ordem, né? Como se fosse uma repetição, né? Ela se considera como se fosse uma repetição, e aí então ela só pega variações de elementos distintos. Bom, combinação para começo de conversa, ela tem uma certa fórmula. A fórmula de combinação é CNP, né? Que é n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. O que é o n e o que é o p, né? O n é o total de elementos. E o p? O p vai ser o número de elementos selecionados. Bom, então vamos por assim, um exemplo aqui, né? Eu tenho uma prova lá, essa prova tem 15 questões. O aluno deve resolver apenas 10. Então ele pode escolher 10 questões dessas 15. Como que eu saberia que teria que usar combinação aqui? O exercício não vai falar, você tem que pensar o seguinte: se a pessoa escolher as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é uma escolha. Se ele escolher 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, permanece sendo a mesma escolha, né? A ordem que ele selecionou as questões não faz diferença. Sempre que a ordem não importar, é uma combinação que eu vou utilizar. Essa simbologia pode ser alterada, tá, gente? Pode ser assim, ó, que significa a mesma coisa, ou mesmo assim, ó. Quando você vê um número assim, nesse formato aqui, ele representa uma combinação de n p a p, que a gente chama, né? Porque eu tenho n dados e vou montar grupinhos separando de p em p. Nesse caso, quantas maneiras diferentes a prova poderia ser resolvida? Tenho 15 questões, das 15 eu vou escolher 10. Isso ficaria 15 fatorial sobre, ó, 15 é o total de questões, 10 é o que eu vou escolher. Então aqui vai ficar um 10 fatorial aqui. E aqui é um 15 menos 10, que dá um 5 fatorial. Pensando assim, ó, pego o 15 e vou abrir o 15 fatorial até chegar numa situação que seja interessante para nós. Que seria qual situação? De cancelar com esse 10 fatorial aqui de baixo. Ó. E o 5? O 5 não tem com quem cancelar, então o 5 você vai ter que abrir ele até você poder simplificar o máximo possível aqui. Por exemplo, ó, 15 dividido por 5 fica 3. 12 dividido por 4 fica 3. 14 dividido por 2 fica 7. Esse 3 dividido por 3 ó, fica 1. Então, em cima vai sobrar sobrarão quais valores? O 3, o 7, o 13 e o 11. Poderia ter multiplicado, resolvido de cima para depois resolver o de baixo e dividir? Poderia, né? Só que fica uma continha meio chata de fazer. Então, não sei se é tão interessante assim se fazer a divisão em cima e embaixo, né? A multiplicação em cima e embaixo, depois fazer a divisão. Isso que vai dar 3.003. Quer dizer o que então? Que a prova poderia ter sido resolvida de 3.003 maneiras diferentes. A pessoa escolheu de 1 a 10, é uma maneira. 1 a 9 e mais a 11 é uma outra maneira. Entenderam? Mudou uma questão, já mudou a maneira completa de você resolver a prova. Bom, agora tem uma situação que nem sempre a gente consegue calcular. Por exemplo, de quantas formas podemos escolher 4 cartas de um baralho de 52 cartas, né? Sem levar em conta a ordem. Então aqui ele está dizendo para nós que a ordem não vai importar. Já está dizendo para a gente o que então?
que é uma combinação. De modo que em cada escolha haja pelo menos um rei. Quando você vê essa expressão aqui, ó, pelo menos um rei, gente, teria como calcular na raça isso aqui? Até teria. Porque você tem que pensar, um rei apenas, ou dois reis, ou três reis, ou quatro reis. Como assim, né? Um rei. Esse um rei aqui, ó, né? Eu garanto que eu vou escolher um rei. Eu tenho quatro reis disponíveis, vou escolher um. Mas eu quero escolher quatro cartas. Então as outras três não podem ser reis. Quantas cartas eu tenho no baralho que não são reis? São 48. E eu vou escolher quantas? 3. Aqui eu estou garantindo o quê, gente? Um rei e 3 cartas que não são reis. Ou, e aqui, o que eu faria? Combinação de 4, 2, que garante que são 2 reis. E das 48 eu escolho 2, garantindo que não são reis. 2 reis e 2 cartas que não são reis. Ou, das 4 cartas de reis eu escolho 3, estou garantindo que tem 3 reis. E das 48 eu escolho só uma para completar. Ou ainda, das 4 eu escolho 4. E aqui das demais eu não escolho nenhuma. Calculo esse, calculo esse, calculo esse, calculo esse. A situação é essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, né? Então você vai somar tudo isso aqui e vai obter uma igualdade. Esse é um caminho. Tem outro caminho? Tem. Calcula o total de maneiras de você escolher uma carta do baralho. Vou escrever assim só para vocês se acostumarem, tá? 52, 4. O que é isso aqui, gente? É a mesma coisa que uma combinação de 52, 4. Estou escolhendo 4 cartas aleatórias do baralho. Estou pegando tudo o que é possível pegar, né? Todas as maneiras possíveis de selecionar 4 cartas do meu baralho está nessa combinação que eu montei aqui. Eu quero que tenha pelo menos um rei. Quando você lê essa expressão pelo menos um, você pensa no contrário. O que é o contrário de ter pelo menos um rei? Né? É não ter nenhum. De quantas maneiras eu pegaria 4 cartas garantindo que não tivesse nenhum reis? Eu pego das 48 cartas que não são reis e escolho 4. Vamos entender, gente. Aqui são todas as possibilidades. O que é isso aqui? Ó? Maneiras de escolher 4 cartas, nenhum reis. Aqui nessas maneiras aqui não tem nenhum reis. Se eu vier aqui e fizer isso, uma subtração, estou pegando todas as possibilidades e estou tirando as possibilidades em que não tem nenhum reis. Isso vai resultar no que, gente? Num certo número de possibilidades em que vai acontecer o quê? Vai ter reis, então. Por quê? Estou pegando todas as possibilidades e estou tirando aquilo que eu não quero. Eu quero que tenha pelo menos um rei. Isso que eu calculei é a chance de não ter reis. Eu não quero que isso aconteça. Ó. Eu não quero que não tenha nenhum reis. Eu quero que tenha pelo menos um. Pego o total e tiro aquilo que eu não quero. Vai dar o resultado das maneiras de você fazer, né, uma escolha de 4 cartas, garantindo que vai ter um reis aí. Isso aqui vai dar um valor muito alto, tá? Você pode deixar a resposta assim, ou se você quiser utilizar a calculadora, você pode chegar na resposta final. Bom, um outro exemplo aqui, ó. Temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada uma deve haver 3 homens e 2 mulheres? Eu tenho um total de 20 pessoas. Quero escolher 5. Se eu fizer isso, ó, dos 20 escolho 5, eu estou garantindo que eu terei 3 homens e 2 mulheres? Não estou. Né? Então não posso fazer assim. Eu tenho que garantir que aconteça aquilo que eu quero aqui na escolha. Como que eu garanto que eu vou escolher 10 homens? Eu escolho 3 pessoas entre os 10 homens. Como que eu garanto que vou ter 2 mulheres? Eu escolho 2 pessoas dentre as mulheres. Não. Então o que vai acontecer? Isso aqui são as maneiras de escolher os 3 homens. Isso são as maneiras de escolher as 2 mulheres. Eu quero montar uma comissão que tenha o quê? 3 homens e 2 mulheres. Calcula esse valor, calcula esse valor. Calcula separadamente se você quiser, tá? E aí você vai chegar numa resposta final. Tá bom? A parte mais difícil disso aqui é interpretar o texto, né? Depois o resto vai conseguir chegar lá. Tenta treinar nos exercícios de vocês aí, né? E, bom, enfim, um ótimo estudo para vocês.